Muito boa noite para todos. Muito bom a gente estar aqui reunido para começar bem a nossa semana, para pensar no enfrentamento, as coisas que são necessárias fazer, pensar sobre a vida. Porque a religião, ela precisa ajudar a gente a ser melhor. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Se a gente não estiver melhorando com a religião, alguma coisa tem de errado. A gente precisa pensar como nós estamos no mundo, o que nós estamos melhorando no mundo. E a primeira coisa para pensar isso, para melhorar a nossa atuação no mundo, é ver como é que está o nosso coração. É mais ou menos universal, é mais ou menos para todas as pessoas que a gente esteja vivendo com o coração apertado, uma angústia, uma tristeza, que a gente pensa que é só da gente, mas na verdade todos nós estamos muito apreensivos, muito angustiados, e a gente precisa dar atenção, entender essa angústia, essa tristeza que está em nós, compreender por que essas coisas acontecem. E é claro que tem dois pontos de vista, o imediatista e o ponto de vista da eternidade. E pensar sobre essas duas visões que a gente pode ter sobre a vida, aquele mais imediato e aquele mais a longo prazo, é o que nós viemos fazer hoje. Por quê? Porque para uma criança que esteja estudando frente às provas de final de ano, para uma pessoa que esteja próxima de fazer uma cirurgia e tenha tomado anestesia, ou uma pessoa, uma mulher que esteja próximo de dar à luz, esteja sentindo as contrações, as angústias próprias do parto. Se essas pessoas forem tomadas pelo ponto de vista imediatista, elas vão querer o quê? O estudante vai querer parar de ter essa angústia, parar de passar as noites, parar de se sacrificar para estudar, porque é muito angustiante, é muito difícil. São muito difíceis aquelas horas, aqueles dias que antecedem um concurso ou uma prova, em que a pessoa fica tensa, apreensiva. E a mulher, próxima de dar à luz, vai ter o mesmo sentimento. A coisa que eu mais queria é não ter essas angústias, não ter essas dores, essas contrações, essa apreensão que eu estou passando. Mas o que será que essa pessoa realmente precisa? Será que um pai, uma mãe vão falar para aquele filho que está próximo de uma prova: ai filho, para de estudar então, esquece esse negócio? Será que o pai e a mãe vão falar isso para o filho? Não pode. Será que uma enfermeira ou uma mãe de uma parturiente vai chegar para ela, vai falar assim: vamos desistir? Será que ela vai falar para a mulher que já está às portas do parto: vamos desistir, vamos tomar um remédio para parar com as contrações ou alguma coisa assim? Claro que não. E por quê? Esses pais desses filhos que estão passando por essas situações críticas, eles gostam de ver o filho sofrer? Será que é isso? Será que o nosso Pai do céu, os nossos anjos de guarda, nossos espíritos familiares, nossos espíritos protetores, Jesus, Deus, gostam de ver a gente sofrer? E por isso que não atendem às nossas preces no sentido de pedir o afastamento das nossas dores, das nossas angústias? Será que é por isso? É claro que não.
É claro que nem os pais da terra, e muito menos o Pai do céu, gostam de ver seus filhos sofrer. Mas então por que a gente sofre? Por que os pais deixam e só incentivam, mas no final das contas permitem que os filhos sofram à beira das provas, à beira do parto? Porque os pais mais experientes sabem da finalidade, sabem que é um pouco de sofrimento, mas que vale a pena, mas que dali a pouco a recompensa pode ser muito grande, pode ser muito importante. A pessoa sofre um pouco para um concurso público e depois vai ter um emprego para o resto da vida. A pessoa sofre um pouco as dores do parto, mas depois vai ter essas belezas que são as crianças, que vão dar sentido para a vida da gente. Pois nós, a mesma coisa. Se a gente pensar só no imediato, a gente vai perder a coragem, a gente vai perder a vontade de superar. Só a visão de longo prazo, a visão do ponto de vista da eternidade, faz a gente passar pelas nossas angústias de uma maneira mais forte, mais lúcida, mais corajosa. E é isso, é precisamente isso que a religião pode dar para a gente: a visão de eternidade, a visão de longo prazo. E é nessa visão de longo prazo que os Espíritos revelam para a gente o que está acontecendo conosco nesse momento. Nós estamos precisamente à beira de provas muito importantes que vão nos possibilitar um grande progresso, que podem nos possibilitar um grande progresso na vida. E nós estamos também em uma situação muito parecida com a do parto. Por quê? Porque todos nós trazemos dentro de nós, como disse Paulo, um homem novo. Eu não sei se vocês já refletiram a respeito disso, mas a doutrina espírita vem nos revelar que vocês não são mulheres, que nós não somos homens, que nós não somos brancos ou negros, que nós não somos ricos ou pobres, nem brasileiros, nem argentinos, que nós não somos nada disso que a gente pensava ser até hoje, que nós apenas estamos brancos ou negros, homens ou mulheres, ricos ou pobres, porque o nosso espírito não tem sexo, não tem raça e não tem classe social. Essa é apenas uma roupa que nós estamos usando apenas para essa vida. E o que são 70 anos, 80 anos, 90 anos perante a eternidade? 90 anos perante a eternidade não é nada. E quando a gente olha as nossas angústias à luz da eternidade, à luz do que vai acontecer no futuro, essas nossas tristezas, essas nossas angústias ficam pequenininhas, exatamente como o estudante que já sabe, que já tem plena consciência que a sua família, que ele mesmo vão adquirir uma grande segurança se eles passarem no concurso público, e exatamente como a parturiente que tem total consciência de que ela sim está padecendo um pouco, mas que aquele sacrifício vai possibilitar trazer uma luz ao mundo e uma luz à sua própria vida. Olhar a longo prazo é exatamente o que a boa religião e o que o Espiritismo também nos traz. E o que é esse olhar a longo prazo? Olhar a longo prazo é a seguinte situação: a humanidade já está na Terra, segundo a ciência, há 200.000 anos que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, está na Terra. 200.000 anos, e em nenhum dia desses 200.000 anos, Jesus, que é o nosso governador espiritual,
deixou qualquer coletividade sem um orientador, sem um pajé, um líder, um guru, uma pessoa para orientar as coletividades. Nunca ficou uma sala de aula na escola de Deus sem professor. Sempre teve. Só que esses professores espirituais não eram muito ouvidos. Falavam, orientavam, mas o pessoal não dava muita bola para eles. No final desse período, dos 200 mil, só há 2.000 anos atrás, é que o diretor da escola viu que muitos já tinham percebido a lição essencial da vida, mas a maioria não tinha percebido. E aí veio o próprio diretor da aula. Olha só o que eu estou falando. O próprio diretor veio à Terra para dar aula. Por quê? Porque ele era tão melhor do que Jesus, era tão melhor do que Buda, Hermes Trismegisto, Sócrates, Lao Tse, todos os profetas que estão na Bíblia. O que ele tinha de tão melhor para sacudir a gente, para tentar chamar atenção? E por que ele resolveu chamar atenção há 2.000 anos atrás? Primeiro, ele sabia que estava chegando à Terra ao final de um ciclo. E no final do ciclo, que se daria exatamente 2.000 anos depois da vida dele, o que aconteceria na Terra? Aqueles que tivessem condição de buscar o bem o tempo todo e sinceramente permaneceriam na Terra. Aqueles que tivessem acomodados, com má vontade, egoístas, só pensando no seu, esses seriam transferidos nesses tempos que nós estamos vivendo para outros planetas, para começar a sua trajetória toda novamente. Exatamente o que está acontecendo agora. Então ele, com antecedência de 2.000 anos, ele veio para dar um chacoalhão na gente. E qual é o chacoalhão que só Jesus podia fazer, podia dar para a gente? O chacoalhão do exemplo. Porque tem coisas que você ensina e que você fala teoricamente o que deve ser feito, mas tem coisas que você precisa demonstrar. E o que era? Qual é o cerne? Qual é a questão fundamental para a nossa evolução espiritual que Jesus veio, mais do que falar, veio exemplificar? Qual é essa lição que precisa ser vivida, senão fica falsa, fica fraca? O cerne da mensagem de Jesus, o coração do Evangelho, o que vai definir se nós vamos permanecer numa Terra em regeneração ou vamos para um outro planeta que vai estar começando as lições todas novamente, é o amor. Jesus, quando definiu qual é o mandamento maior da terra, ele foi muito claro ao dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, nessas orações, nesse mandamento, está resumido toda a Bíblia. Todos os textos sagrados estão resumidos nesse mandamento. 3 amores. Quais são? Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. E os 3 estão interligados, são o mesmo amor. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. Você acha que pode realmente amar a Deus? Eu amo a Deus, mas não dou nenhuma importância para os meus irmãos, para a minha família, para os meus colegas de trabalho, para os meus vizinhos, só quero saber do meu. É possível amar a Deus desse jeito? Claro que não. É possível se amar a si mesmo, sem amar a Deus, sem amar o próximo? Será que eu, a título de amar os meus filhos, os meus parentes, eu posso encobrir coisas erradas que eles fazem? Tem tanta gente que acha que pode encobrir coisa errada de filho, de irmão.
Por quê? Porque eu amo meu irmão, eu amo meu filho, então por eles eu faço qualquer coisa. Não tem muita gente que pensa assim? Pelos meus eu faço qualquer coisa? Pois Jesus veio dizer que está errado. O nosso primeiro compromisso tem que ser com aquilo que é bom, certo e justo. Só dentro do que é bom, certo e justo que eu posso fazer qualquer coisa pelo meu filho e pelo meu pai e pelo meu irmão. Se o teu filho traz uma borracha da escola e você não lembra de ter comprado e pergunta para ele de quem é essa borracha, e ele fala: ah, é de um amigo meu. Por que você pegou? Porque ela é muito melhor do que a minha. Certo, filho, mas não é sua. Está errado. Vamos lá devolver. Ah, pai, mas eu quero. Vamos lá devolver. Filho, onde você trouxe esse dinheiro? Dinheiro é bom? Todo mundo gosta de dinheiro. Chega um dinheiro diferente em casa na mão do filho. De onde veio? O que aconteceu? Não é verdade? Agora, se eu amo meu filho, eu vou encobrir. Eu vou fazer a lição de casa para ele e vou falar: escreve com a tua letra, senão a professora descobre. Alguém viu você pegando esse dinheiro? Vai ser a tua primeira pergunta. Se alguém viu, vai arrumar um jeito de disfarçar. Se ninguém viu, opa, fica contigo. Por quê? Porque é meu filho e pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Muitas religiões são muito solidárias, ensinam as pessoas a serem solidárias, mas só dentro da religião. É como se a gente aqui começasse a falar: escuta, vamos um contratar o outro, um fazer bem para o outro, e não faz nenhuma ação para pensar pessoas de outra religião. Ou se nós dessemos cesta básica e perguntássemos para as pessoas assim: você é espírita? Se não for espírita, não recebe cesta básica. Isso é amar o próximo? Isso é amar o próximo como Jesus amou? Jesus perguntava para as pessoas, dizia se era isso ou aquilo? Ao contrário, ele foi questionado. As pessoas brigaram por ele sentar com pessoas comuns, com pessoas doentes, com pobres, com leprosos, com prostitutas. Ele não fazia diferença entre as pessoas. Então, o exemplo dado por Jesus é o exemplo máximo. Ninguém pode falar teoricamente do amor. Ele até falou, mas precisa também exemplificar. Porque se o pai pega um filho bêbado e ele mesmo está bêbado, vai falar o que para o filho? O álcool não leva a nada? Bêbado? Ele tem moral para falar alguma coisa? Claro que não. Se o pai rouba, está roubando, e pega o filho roubando, que moral ele tem para falar que as coisas dos outros ninguém deve mexer, se ele mesmo rouba? É claro que o principal ensinamento de Jesus foi a vida de Jesus. E é claro que nós não podemos ser seguidor de Jesus só pondo uma cruzinha pendurada no pescoço, só tendo uma Bíblia no canto da sala, só dizendo que é cristão. É claro que ser cristão não é uma declaração para o IBGE. O próprio Jesus disse isso ao falar assim, ó: nem todo aquele que clamar Senhor, Senhor, que é o louvor, que é tão popular hoje em dia, né? As pessoas acham que louvando já estão de bem com Deus. E o próprio Jesus falou: nem todo aquele que louvar, ou seja, disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, entre dizer e fazer, o que é mais importante? Um homem diz que ama uma mulher, mas enche a cara dela de bolacha. O que é mais importante? O que ele fala ou o que ele faz? Um candidato fala que é honesto, mas pega as coisas do povo por trás. O que vale mais? O que ele fala ou o que ele faz? Se
Se é assim para essas coisas, como não será para Deus? Deus não se importa com o que você fala, com a aparência que você tem, se você tatua Jesus nas costas, uma cruz enorme. A questão não é essa. A questão não é ser cristão por fora. A questão é ser cristão por dentro. Jesus falou: o reino dos céus está dentro de vós. Então o que vale você dizer que é de uma religião ou uma atitude concreta? Se a pessoa é de uma religião, mas não tem atitude, e outra pessoa fala que não acredita em Deus, mas é solidária, é fraterna, ajuda as outras pessoas, quem é melhor perante Deus? O religioso é melhor que o outro? Não. E é por isso que quando o Espiritismo foi fundado, lá com Allan Kardec, a religião falava para toda a Europa: fora da religião não há salvação. Só vão ser salvos as pessoas que forem de uma certa religião. Era isso que se falava na Europa naquele tempo. Sabe o que os espíritos ensinaram Kardec a falar, que é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E quem vai falar que a caridade só existe no Espiritismo? Vocês acham que só tem gente caridosa no Espiritismo? Claro que não. Você acha que todo mundo que é espírita é caridoso? Claro que não. Então nós precisamos menos ficar preocupados com o rótulo do produto do que com o que tem dentro. E o que tem dentro das nossas intenções, da nossa atitude no mundo. As nossas intenções são muito importantes, tão importantes quanto os nossos atos. Por isso é que a gente não basta só viver um dia depois do outro, fazer as coisas. Você tem que ficar preocupado com o que você sente e o que você pensa. Foi isso que Jesus falou para a gente. Tem uma parte do Sermão do Monte que ele fala assim: Moisés disse para vocês, não matarás. Mas eu digo que quem xingar o outro já é réu de juízo. Moisés disse para não querer a mulher do próximo. Mas eu digo que quem olhar para a mulher do outro com um olhar de lascívia já é réu de juízo. Nós temos que estar preocupados com nossas intenções, com o nosso coração. O ditado popular fala: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. A gente com Jesus pode dizer assim: diga-me o que pensas e o que sentes. Porque o que você pensa e o que você sente é que vai atrair as boas ou as más companhias espirituais. Ah, eu vou lá na casinha, o pessoal dá um passe e afasta os maus espíritos. Pode até ser, venha sempre mesmo. Mas se você continuar cultivando pensamentos de baixa vibração, ali da porta para fora já vai começar de novo. Ele já te recebe, os espíritos que você estava querendo que afastasse, já vão te acompanhar de novo, porque você está dando vibração, você está dando sintonia. A mudança nunca vai vir de fora. Até Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te salvou. Aqui no passe, ninguém é melhor que Jesus Cristo. Para você sair daqui renovado, para você sair daqui pronto para uma mudança de vida, é fundamental o alívio que você vai receber agora no passe. Mas tão fundamental quanto o alívio é você se propor a uma nova atitude perante a vida. Olhar todos os fatos da tua vida, todos, não só aqueles que te agradam. As pessoas que te chateiam na família, no trabalho, os criminosos, as pessoas que te ameaçam, as tuas doenças, as tuas dificuldades, assim como as coisas boas da tua vida, tudo é Deus te ensinando, tudo é Deus te curando. Tanto é que depois de uma certa idade, as pessoas mais maduras
já sabe que coisas que eles olharam lá para trás e que achavam que era o inferno, que era tudo de ruim, eles, com o olhar da experiência, a pessoa já fala: olha só, aquilo lá era para o meu bem. Na hora eu fiquei incendiado, briguei com todo mundo, achei que era um fim, mas não era. Só agora eu, com o olhar da experiência, sou capaz de saber que aquilo lá tinha uma lição, tinha um porquê, e esse porquê é sempre para o nosso bem. Nós não precisamos chegar à velhice para perceber isso. Nós somos chamados à maturidade espiritual agora. Que a gente aprenda a olhar tudo com o olhar da eternidade. Olhar tudo como um recado de Deus. A todas as situações que vão acontecer nessa semana, eu convido vocês a perguntar: o que Deus está querendo me falar com isso? Quando você se fizer essa pergunta, o que Deus está querendo me dizer, com a dificuldade no trabalho, com as dificuldades econômicas, com os problemas familiares, com todos os problemas da tua vida, quando você se fizer essa pergunta, você vai se colocar no lugar certo. Você vai parar de se queixar e de brigar com a vida. Gente, brigar com a vida é um atraso de vida. Ao passo que, se você perguntar o que Deus está querendo ensinar com isso, você entra a favor da vida. É que nem uma pessoa tentando nadar no mar. Se ele está nadando contra a correnteza, o que acontece? Ele nada e não sai do lugar. E é capaz até de ir, querendo ir para lá, voltar. Se ele perceber que ele está nadando contra a correnteza, ele vira, e aí o nado dele anda, vai rápido. A nossa vida não tem andado porque nós estamos brigando muito com a vida. Se nós passarmos a entender o que Deus está querendo dizer e nos colocarmos a favor de Deus, a favor da vida, a nossa vida vai fluir. Que a gente estude. Venham no Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Evangelho. E leiam livros bons. Pensem sobre a sua vida e sobre a vida que está acontecendo. Quando nós discernirmos a ação de Deus na tua vida e a ação de Deus no mundo, a gente vai poder se colocar a favor da vida, a favor de Deus, e a nossa vida vai fluir muito melhor. Muito obrigado e boa noite para vocês.